Olá, eu me chamo Luísa Duarte, eu sou graduanda em Design e bolsista de iniciação científica na Universidade Federal do Maranhão. Hoje nós vamos apresentar o artigo intitulado Design Participativo, Gênero e Artesanato, reflexões sobre a lacuna de equidade de gênero entre mulheres artesãs, também de autoria de Paulo Souza e da professora Raquel Noronha. Primeiramente, nós trazemos algumas reflexões sobre como o artesanato pode ser entendido como uma zona de contato que permite perceber questões sociais complexas, como as desigualdades de gênero. Nós, então, buscamos monitorar as lacunas de equidade de gênero em grupos artesanais compostos principalmente por mulheres, e nosso percurso metodológico partiu primeiramente de uma revisão sistemática de literatura, que buscou entender o estado da arte, da articulação desses conceitos de gênero e artesanato no Brasil. Nossa questão de pesquisa, então, parte da prerrogativa de se pensar como o design participativo se relaciona com questões de gênero e poder em comunidades artesãs. Na abordagem teórica, nós buscamos articular, os conceitos de artesanato, design participativo e autonomia, primeiramente partindo, desse pensamento de que as práticas de design com comunidades artesanais traz a importância de se pensar nesses processos participativos, que sejam orientados à autonomia dessas comunidades. Então, nós buscamos monitorar essas lacunas de equidade de gênero propostas pelo Fórum Econômico Mundial, que seria o empoderamento político, saúde, bem-estar, participação política e acesso à educação, que são conceitos que foram analisados segundo os contextos situados dessas comunidades. Então, nós observamos, a partir desse levantamento teórico inicial, de que essas desigualdades de gênero são facilmente observadas em como ocorre a organização de trabalho nessas comunidades, em que muitas vezes as mulheres, por conta da sobrecarga das atividades domésticas, acabam exercendo a atividade artesanal como uma extensão desses afazeres domésticos. E isso permite uma reflexão de como o artesanato, muitas vezes, ele é desvalorizado como uma atividade que pode gerar trabalho e renda nesses estudos que nós analisamos. Nós trazemos, então, a importância dessa participação e do diálogo entre esses diversos pontos de vista e visões de mundos, a partir dessas práticas de design que buscam, de fato, considerar as habilidades criativas e a tomada de consciência dessas pessoas com as quais nós participamos durante o processo, e que pode ser, principalmente, facilitada por essas chamadas ferramentas de design, que são materialidades que permitem a articulação entre reflexões e as práticas concretas durante esses processos. Para nossa pesquisa, recorremos ao método de revisão sistemática de literatura, útil na organização, análise e coleta de dados. Para este método, seleciona-se previamente palavras-chave que aqui foram artesanato, artesãs, gênero, relações de poder, empoderamento e trabalho. Combinam-se essas palavras entre si e pesquisa-se em bases de dados que são também previamente escolhidas. As nossas bases foram CAPES, BDTD, Google Acadêmico, Cielo e Blantier Proceedings. Essa busca resultou em 20 trabalhos científicos que relacionavam os temas, sendo entre eles artigos empíricos, artigos teóricos, dissertações, teses e monografias. Analisando esses dados que a gente obteve através dessas buscas, chegamos às seguintes conclusões. O artesanato é predominantemente um trabalho feminino no Brasil. Segundo o IBGE, 8,5 milhões de pessoas trabalham na produção de artesanato e 87% dessas são mulheres. Nossas pesquisas apontam também que o artesanato costuma ser uma herança familiar e feminina. Muito embora as mulheres sejam maioria neste cenário do artesanato, muitas das vezes o reconhecimento destas é posto em segundo plano e as mesmas costumam ficar encarregadas de funções menos valorizadas. Muitas dessas artesãs desconhecem seus próprios direitos. Essas mulheres estão muitas das vezes sujeitas a sobrecargas de tarefas devido à rotina de trabalho dupla. Os estudos aqui, os casos dizem que muitas dessas mulheres, além de ter o trabalho como artesã, também têm de cuidar da casa e dos filhos. Existem falhas organizacionais e de liderança em algumas dessas comunidades. Todo esse quadro corrobora para uma relação conflituosa entre empoderamento e desempoderamento.
Esse cenário pode agravar problemas de saúde das artesãs, como diabetes, hipertensão, a baixa autoestima e outros aspectos associados a outras marcações de vulnerabilidade. Teresa Lisboa aponta que as mulheres desempoderadas são pessoas excluídas de direitos mínimos, sem acesso ao poder de voz, poder de ação coletiva e poder político. A condição financeira dessas mulheres também contribui para o cenário de desempoderamento observado nas comunidades de artesanato. Os exemplos obtidos na pesquisa apontam que a organização interna dos grupos pode contribuir que essas mulheres adquiram, em vez do desempoderamento, o empoderamento através da autonomia e da sociabilidade entre mulheres artesãs. Experiências positivas nesse quadro, na manutenção de poderes, dizem que para ocorrer esse fato é necessário uma fluidez dos significados e contestações e negociações. Ao final dessas análises, nós consideramos que a pluralidade encontrada nos diferentes tipos de peças de artesanato também é encontrada nas configurações organizacionais de cada comunidade. Aqui encontra-se um terreno fértil para a atuação do design participativo, que tem um caráter de coletividade, que convida as mulheres artesãs a projetar o seu próprio futuro e a pensar sua própria realidade. A abordagem pode atuar como uma parte importante no desenvolvimento de processos relacionados à autonomia dessas mulheres artesãs. Aqui se faz importante a promoção de projetos que facilitem e incitem a criação de protótipos de ferramentas de design participativo. Aqui estão nossas referências. Agradecemos a atenção.